Ser chamado para falar de projeto de vida me entusiasma, porque eu sempre vivi traçando planos, quer dizer, eu sempre tive, vou dizer sempre, né? Porque vamos lá, do nascimento até os 18 anos, a gente está amadurecendo o cérebro para tentar entender quem somos, o que devemos fazer, como devemos fazer. Mas desde que eu mergulhei nesse processo de amadurecimento, sendo eu um filho de um pedreiro, de uma lavadeira de roupa, chegamos aqui em Brasília na década de 70, a gente era desenganado, eu, meus irmãos, desenganados sociais e econômicos. Porque ninguém dava nada por nós, nem nos ajudava. Mas eu tive uma mãe, cara, que me aconselhou e eu passei a dar muito valor a conselho, né? E os conselhos dela me salvaram. Ela sempre me dizia, meu filho, a saída para o pobre é estudar e trabalhar. Deu certo. Eu vou te mostrar que deu certo. Mas vou começar falando sobre o tema. O tema da nossa palestra é tenha projetos para a vida e os execute. Então, eu primeiro quero começar digerindo com você o significado de vida. Olha, tenha projetos para a vida. O que é vida? Eu vou te fazer 4 perguntas. Sabe por quê? Porque eu tenho um conceito próprio de palestra. Se você buscar na Wikipedia, no Aurélio, no Wise, nos dicionários, inclusive nos online simples aí da web, você encontra conceitos de palestra. Eu tenho o meu próprio conceito. Para mim, palestra é uma fala sobre reflexões e observações, às vezes associada a conhecimento técnico ou científico, com o fim de influenciar o ouvinte. É assim que eu entendo palestra. Porque eu quero te influenciar, eu assumo isso. Agora, a pergunta mais importante não é se eu quero te influenciar, é se você quer se deixar influenciar pelo conhecimento. Porque no final, eu vou terminar a palestra daqui a pouco e vou seguir a minha vida. E você também. Mas quando a gente ouve alguém que funciona mais ou menos como uma placa de trânsito numa estrada, como um aviso importante sobre o que você deve fazer e como deve fazer, o mais importante talvez não esteja na placa, no sinal, na informação, e sim no receptor, no ouvinte. Eu, como falante, estou falando sobre uma determinada perspectiva de vida. Olha, alguém que começou na faixa da miserabilidade socioeconômica, chegou a pobre, a classe média, não é? E foi ascendendo nos estudos, profissionalmente, a partir de projeto de vida, objetivos que eu tracei, metas que eu coloquei, e aí o sangue, o suor e a lágrima para poder executar. Porque nada vem fácil na vida. Nada de bom vem fácil na vida. Às vezes nem de ruim também. Mas eu vou falar de coisas boas, não estou aqui falar de coisa ruim. Por isso eu me importo muito com a semântica, essa parte da língua portuguesa e de qualquer idioma que cuida da origem das palavras. Aí eu penso em vida. Eu, como falante, eu quero te colocar para pensar, porque se você assiste uma palestra da qual você não é chamado para reflexão, é possível crer que a palestra seja um pouco vazia, porque não acrescentou nada à sua vida. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer a você, na verdade, são 4. É sobre a vida. O que é vida? Eu vou fazer 4 perguntas e você vai pensar comigo. Depois eu digo o que eu penso, tá bom? Lá vai. A primeira pergunta é: vida é o processo do qual os seres vivos fazem parte? Segunda pergunta: vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo? Terceira pergunta: vida é a condição de uma entidade, um ser humano, uma entidade que nasceu e ainda não morreu? E a última: vida é um processo contínuo de relacionamentos? Aí você pensa, mas a leoa, os animais semi-racionais não se relacionam. Como não se relacionam? Você já assistiu Net Geo, National Geographic, ou Discovery Channel, ou esses programas sobre animais? Você já viu como eles se relacionam? Como o macaco fica fazendo carinho no macaco?
como a leoa e o leão se relacionam. Então, estão vivos, são organismos vivos. Eu vou ficar aqui com a pergunta número 2, tá bom? Eu vou trabalhar com essa concepção. Vida é o espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo vivo. Já que eu estou falando de projeto de vida, você tem que ter essa noção do que é vida. Noção número 2 que eu quero passar para vocês. O que é projeto? Eu vou fazer só 2 perguntas dessa vez. Projeto é um plano, um intento, um empreendimento? Um plano, um intento, algo que você quer fazer? Um empreendimento? Que tipo de empreendimento? Estudar, terminar o ensino fundamental é um empreendimento. Que você tem, você que o faz tem obrigação. Terminar o ensino médio também. Terminar o nível superior também, se você começou. Montar um quiosque é um empreendimento? É. Montar uma clínica de estética, como a Rayana Ramalho, lá de Concórdia, que nos assiste aí e que participa, montou, dá trabalho? É. Bom, então vamos lá. O que é projeto? É um plano, um intento, um empreendimento? 2. Segunda pergunta. Projeto é um planejamento que se faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa? É. Bom, eu vou ficar com a segunda. Eu vou trabalhar com a segunda hipótese, ok? Projeto como sendo um planejamento que alguém faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa, ok? Então a gente já trabalhou sobre vida, já falamos do que é projeto, para que você entenda o que eu quero dizer com essa palestra. Senão não adianta, o cara fala, no final ficou vazio. Então vamos lá. Partindo do pressuposto que eu vou trabalhar com essa concepção, que projeto é esse planejamento que você faz com a intenção de realizar ou desenvolver alguma coisa, eu tenho outra pergunta. Vamos lá. Então, ao eu escolher falar com você sobre esse tema aí, você acha que eu estou insinuando que você deve fazer um planejamento sobre o que fazer com a tua vida? O que fazer com a tua vida? No espaço de tempo entre teu nascimento, tua concepção e tua morte? Você acha que eu estou tentando te influenciar a entender isto? Se você pensou assim, está correto. Essa palestra tem a finalidade de te influenciar, te despertar para realizar um planejamento. O que é planejamento? Traçar planos. Nesse espaço de tempo que medeia, intermedia teu nascimento e tua morte. Porque, mana, brothers and sisters, da morte ninguém escapa. Outro dia eu brincava com um amigo e ele estava dizendo, caramba, eu estou ficando velho. E eu lembrei de uma frase que a minha esposa costuma dizer sempre, melhor velho que morto. Porque da morte ninguém escapa. Então, já falamos de vida, de projeto, e de que eu quero te influenciar para que você tenha projetos de vida no espaço de tempo que o universo te deu, que Deus te deu, entre tua concepção e tua morte. É isso que eu pretendo. Agora, você que está me ouvindo, talvez esteja fazendo 2 perguntas. 2 perguntas. Talvez sua primeira pergunta seja, o que devo fazer para sair da miséria e da pobreza social e econômica? Talvez seja essa. Porque durante muito tempo eu fiz essa pergunta. Olha, eu não tenho mais pai e amanhã é o Dia das Mães. Eu quero parabenizar a todas as mães que me ouvem, as mães de vocês. E minha mãe foi o maior tesouro que eu tive na vida. Meu pai foi uma peça decorativa. Perdi os 2. Meu pai morreu em abril passado. Mas a minha mãe, com os conselhos e a sabedoria de uma mulher que não tinha nem completado a 4ª série, nascida lá no mato, onde eu nasci também, no interiorzão da Paraíba, toda a minha família é de lá. Ela me disse, meu filho, a saída para pessoas que vivem na pobreza como nós é a seguinte, é estudar e trabalhar. Tem outras? Tem, cara. Tem. Por exemplo, o cara que é jogador de futebol,
e que faz sucesso. Porque não adianta ser jogador de futebol jogando em time de quarta divisão, Série C, né? Tem que jogar ali entre a Série B e a Série A para começar a ganhar algum dinheirinho. Esse cara não precisa estudar. Ele vai ganhar o dinheiro dele. Mas se você não tem o talento, então, amigo, esquece isso. Pro futebol, pro vôlei, pro basquete. É possível ganhar muito dinheiro sem estudar com modelagem, ser modelo de passarela, etc. A Gisele Bündchen ganha muito, 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 muito dinheiro. Dinheiro que nenhum de nós aqui ganha. Mas nem todo mundo vai ser modelo e famoso e ganhar dinheiro. Modelo precisa estudar para ganhar? Não, não precisa. Então, a minha mãe estava errada. Não, a saída para o pobre, para o miserável é estudar e trabalhar. Sabe, esse binômio, estudo e trabalho. Há quem somente com o trabalho ganhe muito dinheiro. Agora, uma coisa interessante. Quando um jogador de futebol da Série A para de jogar futebol, pensa aí no Rogério Ceni, que o grande ídolo do São Paulo. Pense no Fernando Diniz, que jogou no Palmeiras, em outros. Normalmente, o que eles vão fazer quando eles querem ser professores, os técnicos de futebol, eles vão fazer o curso na CBF, Confederação Brasileira de Futebol, porque aí precisa de um diploma. É um projeto de vida. Eu quero ser técnico de futebol. Então o cara tem que começar a fazer plano e executar. Qual é o plano? Eu quero ser técnico de futebol, vou demarcar um tempo para estudar. Aí como é que entra a história da execução? Agora eu vou para a cadeira da escola para aprender. Se sua pergunta, a primeira, é o que eu devo fazer para sair da pobreza e da miséria social e econômica, eu tenho uma resposta. Porque eu era um desenganado social e econômico. E saí da miséria, depois passei para a pobreza, depois da pobreza continuei ascendendo. Mas a sua pergunta, você que me assiste, porque eu convidei empresários também, pode ser que não seja a primeira, você já não está na miséria social e econômica. Pode ser que a sua pergunta seja, já sou uma pessoa próspera, mas o que devo fazer para prosperar ainda mais de forma sustentável? Porque às vezes prosperar como um relâmpago, aparecer, brilhar como um relâmpago, não adianta muito. Por exemplo, há pessoas que acertam no prêmio da loteria, aí em pouquíssimo tempo tornam-se piores do que quando eram pobres. Por que piores? Porque perderam tudo e o efeito psicológico é infinitamente mais drástico quando a pessoa perde. Então, se você quer respostas para um crescimento de prosperidade sustentável, ou seja, que perdura no tempo, essa palestra te dá. Minha orientação para vocês dois, os dois grupos, o que quer sair da miséria e da pobreza, socioeconomicamente falando, e o que quer prosperar ainda mais. Minha proposta minha orientação tenha planos para a vida e os execute. Faça um planejamento estratégico. Vamos lá. Planejamento. Duas palavras tão bonitas, né? Eu lembro de assistir um BBB e que tinha uma participante, um desses, né, reality show aí, que ela sempre falava a estratégica, a estratégica, a estratégica e assim vai, né? E é óbvio que a gente não fica criticando porque há pessoas que não sabem falar mesmo. A palavra é estratégia. Você pode usar estratégica, em certo sentido, quando você tem um substantivo antes, planejamento estratégico. O que é um planejamento estratégico, amigo? E amiga, é um conjunto de planos. Um planejamento é um plano. Agora, um planejamento estratégico é um conjunto de planos nos quais você estabelece metas e objetivos. Na sequência certa seria objetivos um pouquinho menores, metas um pouco maiores. Objetivos e metas. E nesse planejamento você define. Olha que interessante. Vou citar duas perguntas do saber que são aristotélicas. Eu sou apaixonado por Aristóteles, vou ser sincero. Se eu tivesse sido mulher, na época que ele viveu, acho que eu tinha corrido muito para namorá-lo, só para ser uma discípula dele. Eu tive o privilégio, com minha esposa, de visitar na Grécia as escavações arqueológicas do Liceu, o colégio que ele fundou, em homenagem a Apolo Lício, um deus grego, por isso chamou Liceu, em homenagem a um deus. Aristóteles desenvolveu 7 perguntinhas que podem mudar a vida de qualquer pessoa e que devem fazer parte de um planejamento estratégico. Mas eu vou citar só 2 das 7 perguntas.
O resto fica para outras palestras. O que? Você deve sempre se perguntar o que fazer. E segundo, como fazer. O planejamento estratégico é esse conjunto de planos que você traça para a sua vida, para o seu negócio, para a sua caminhada estudantil. E você se pergunta, o que eu quero fazer? E segundo, como eu devo fazer? O que e como? Isso é um planejamento estratégico, um conjunto de planos nos quais você define o que você quer ser, né? E como fazer para alcançar, atingir os objetivos e as metas. Tenha um planejamento estratégico. Bom, feito esse planejamento estratégico, pega um pedacinho de papel aí, ó, depois você começa a anotar, puxa vida, o que eu quero fazer com a minha vida? Agora, como eu vou fazer? Eu quero ser um contador, eu quero ser um enfermeiro, eu quero ser um médico, eu quero ser um empresário, eu quero ser um quiosqueiro, eu quero ser um professor, quero ser um astronauta. Em seguida, tem que colocar na coluninha da direita, coluna da esquerda. O que eu quero na esquerda? Como eu devo fazer para atingir? Que é estratégia. Estratégia é método. Feito esse planejamentozinho, tenha em mente que para se suceder bem, para sair das condições de miserável, vou explicar já, economicamente, quem é que a gente considera, economicamente falando e juridicamente, miseráveis, pobres, classe média, etc. Já, estamos chegando, tá bom? Ó, tenha em mente que para suceder bem, qualquer empreendimento, qualquer um, você precisa ter comprometimento. Ah, meu amigo, você não faz ideia quantas vezes eu chorei, quantas porradas eu tomei, Judivan, professor, doutor. Eu terminei meu ensino fundamental na escola classe 3 do Núcleo Bandeirante, meu ensino médio no SEMB, Centro de Ensino do Núcleo Bandeirante, depois estudei no CEUB e me formei em Direito, porque o governo pagou, antigamente a gente chamava crédito educativo, família pobre, não tinha, entendeu? Mas eu pedi, consegui, bolsa integral. Aí depois me pós-graduei em Política e Estratégia, aí eu já tinha dinheiro para pagar, porque estudando e traçando planos e executando, comecei a passar em concurso público, etc. Aí depois da pós-graduação em Política e Estratégia pela UNB e pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, aí eu botei na cabeça, eu quero fazer um doutorado. Aí o governo pagou, eu pedi bolsa, porque trabalhava demais. Eu não era servidor público como a maioria é, não. Outro dia eu fui na CODAB, é uma miséria. Tem os servidores públicos da CODAB e alguns do INSS, você morre na fila esperando. Eu não, eu trabalhava feito louco, porque eu sempre fiz do meu trabalho uma fonte de prazer. Aí concluí o doutorado, 5 anos estudando em Buenos Aires, na Argentina, viajando pelos países do Mercosul. O governo pagou, me deu bolsa. E aí, quando eu terminei, como procurador federal dos quadros dos quadros da Advocacia Geral da União, a AGU me ofereceu um curso pós-doutoral na Universidade Tor Vergata de Roma, lá na Itália. Eu fui e fiz. Então, olha, se você pegar todos os anos de estudo aí, 9 anos lá do ensino fundamental, mais 3 do médio, 12, mais 5 do doutorado, 17, mais tantos outros, meu amigo, tem que ter comprometimento, tá bom? Tem em mente que para você se suceder bem em qualquer empreendimento da sua vida, você tem que ter comprometimento. Ser comprometido. E eu vou citar 4 comprometimentos que você deve ter, ó, o tático, o técnico, o físico e o mental. 4, repete comigo, 4, ó. Tático, técnico, físico, mental. Fácil pra caramba. TTFM, né? TTFM, ó. Tático, técnico, físico e mental. Sem esse comprometimento, vou te explicar. O que é tática? A tática, você ouve falar muito aí, né, usada pelo Bernardinho, né? Ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. A tática é empregada no jogo para vencer o adversário. Você escuta muito no futebol, não sei qual time que você torce, sabe? Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Que maravilha. Esporte, Recife, Náutico, não importa, tá bom? Mas você, se prestar atenção nas entrevistas do técnico, você vai ouvir ele usar muito essa palavra, tática. Porque a tática é usada isso, como derrotar o adversário. Vamos lá, sabe o que é tática? Tática é o somatório dos componentes de uma estratégia. Quando você traça a estratégia, ou seja, você define como fazer as coisas, todas essas definições de como fazer, a gente chama de tática, que era usado muito na guerra. Como é que o sultão
Maomé, tem uma série na Netflix interessante, que é o nascimento do Império Otomano Turco, né? Que é o império que teve uma longevidade de mais de 500 anos. Aí quando você pensa assim, como foi que o sultão Maomé II resolveu derrubar o que sobrava do Império Romano, governado lá a partir de Constantinopla? Ele teve que usar muita tática de guerra, teve que contratar um cara que era húngaro, fabricante de canhão, que fabricou o maior canhão da história da humanidade, né? Para ver se com um tiro de canhão derrubava as muralhas. Olha, a miséria é uma muralha mais forte do que a muralha que guarnecia a cidade de Constantinopla. É preciso que você seja um canhão muito potente, que tenha uma força de vontade muito grande, um comprometimento muito grande. Agora, eu te garanto, se você tiver o comprometimento do TT, FM, você consegue. Ó, comprometimento tático, técnico, físico e mental. O tático você já sabe. Você traça a estratégia, como fazer as coisas, como montar o quiosque, como montar a clínica. Você é um micro, um médio empresário? Entra no site do Sebrae, vai te ajudar, ele vai o como fazer. Você está estudando aí, quer terminar o ensino fundamental, pergunta a tua professora, teu pai, tua mãe, que tem interesse em que você se suceda bem, como é que eu devo fazer? Agora não adianta saber, mano. Tem que executar, mano. My sister and my brother. Tem que ficar sonhando, etc. Nesse meu livro aqui, Obstinação, o Lema dos que Vencem, eu ensino como traçar planejamento, como fazer coordenação, controle, como delegar competência e como descentralizar. Esse livro merece ser lido por pessoas de 7 a 107 anos, a 127 anos. Obstinação, Lema dos que Vencem. Entra na minha loja virtual, paralelo43.com.br, paralelo43.com.br. Lá tem todos os livros, os cursos e as palestras que eu ministro. Entra lá, dá uma navegada. Então, eu te falei do comprometimento que você tem que ter, tático e técnico. O que é técnico? O que é técnica? Técnica é um conjunto de partes de conhecimentos que se interagem num todo. Por exemplo, quando você entra na faculdade para fazer o curso de contabilidade, você tem que aprender uma série de disciplinas. Português, a sociologia, contabilidade técnica e outras disciplinas que vão se juntar para, no final, você receber um diploma de contador. Acontece também com engenheiro, com advogado, com médico. Então, técnica é um conjunto de partes que se unem num todo. Quando a gente fala de técnica em relação ao conhecimento, eu estou falando de um conjunto de partes, de conhecimentos técnicos e científicos que você usa para, no final, você ser reconhecido pelo mercado de trabalho como alguém que está habilitado a exercer um cargo específico. Por exemplo, de engenheiro civil. Se o cara não cursar as disciplinas do curso de engenharia, quem é que vai contratar esse indivíduo para ser um responsável técnico na construção da casa dele, da ponte que ele quer construir? Então, o seu comprometimento tem que ser tático. O conjunto de definições que você coloca no seu planejamento estratégico é a tática. Aí você tem que ter comprometimento técnico, ou seja, conhecimento de como realizar aquele empreendimento. Se você não tem, busque, escute, dê ouvidos a quem tem. Há pessoas que não conseguem se suceder bem na vida porque às vezes elas estão ao lado de verdadeiros tesouros, mas elas não têm olhos para ver. Elas não conseguem identificar os bons conselhos, a boa orientação, o bom direcionamento. E por isso fracassam quase sempre. Tenha comprometimento tático, em seguida técnico, e em terceiro físico. Olha, quem quer trabalhar pouco, quem quer colher muito, trabalhando pouco, está equivocado. Eu vou falar a linguagem do roceiro, né? Porque eu nasci na roça. Só, quem quer colher o arroz, o que o cara tem que fazer? 1, escolhe lá a terra onde vai plantar. 2, ele analisa se tem erva daninha, vai ter que meter a enxada, a patrola, vai ter que tirar aquela parada lá, para evitar, inclusive, as queimadas que fazia antigamente, que
polui o meio ambiente, mas vai ter que trabalhar três. Vai ter que abrir a covinha e jogar semente. 4. Vai ter que ficar vigiando para os passarinhos, os predadores não destruírem a plantinha que está nascendo. 5. Vai ter que aguar, meu amigo. Vai ter que ligar o regador, vai ter que ligar o sistema de irrigação. 6. Depois que a plantinha tiver crescido, e eu estou pulando etapas, tiver crescido, aí esperar, ter paciência para que os frutos estejam tensos nas galhas. 7, aí vai ter um trabalho do caramba para colher. Olha na televisão e o Globo Rural, o cara vai colher o cachinho de uva e etc. Olha o trabalho que dá. Aí, por fim, é que depois da colheita, que a gente chama de exploração, você pega e colhe o fruto, aí é que vem a explotação com T, não é com E. Explotação, ou seja, vai colocar o produto no mercado para ver se o mercado aceita ou não. Na escola. Você que está me escutando aí, como é que você quer colher bons frutos no futuro se você está negligenciando o ensino fundamental, mano? Se você está negligenciando o ensino médio, um aluno medíocre, não fica ofendido, não. Medíocre quer dizer mediano. Rapaz, se você for um cara medíocre no fundamental, aluna medíocre no ensino médio, aluno medíocre no superior, está querendo colher o quê? Tenha comprometimento tático, técnico, físico, ou seja, comprometimento físico é você devotar as horas necessárias, o tempo necessário à produção dos resultados que você deseja. Por que eu usei a palavra devotar? Porque você deve ter, devoto. Devoto não é aquela pessoa que tem o santo dele e ele é muito dedicado ao santo, não é? Vai lá, reza, ora, e etc. E está sempre ali, não é? Pois é, eu vou usar a palavra devotar de propósito. Comprometimento físico é aquele no qual você devota o tempo necessário para a produção dos frutos que você deseja colher. Eu estava conversando dessa semana com um amigo que me disse que trabalha de 12 a 14 horas para produzir. 12 a 14 horas. Mas se é preciso trabalhar de 12 a 14, amigo, para produzir, trabalhe. Comprometimento físico. E, por fim, comprometimento mental. Aí você deve pensar, não devo ser doido, né? Claro, se fosse doido, não estava nem ouvindo essa palestra, né? Porque entre o doido não há comunicação com o mundo. Há uma linguagem, mas não há comunicação com o mundo racional. Então vamos lá. Comprometimento mental é manter-se racionalizando a tática, a técnica, o físico, para manter o conhecimento mental, racional, adequado àquilo que o mercado de trabalho, que o mundo acadêmico, que a faculdade exige de você. O que é racionalizar? É usar a razão. Um dos maiores pedagogos, aliás, o maior pedagogo do mundo foi Aristóteles, o grande filósofo grego. Depois de Aristóteles, teve um outro pedagogo aristotélico também, chamado Erasmo de Roterdã, e ele disse umas coisas muito lindas num livro dele chamado Aforismos, que revolucionou o processo de ensino do século XV em diante. Ele disse assim, a razão que foi dada ao ser humano, que nos projeta para uma dimensão superior. Tem muita gente que tem cérebro, mas não raciocina. Recebe, armazena só... Eu ia dizendo um palavrão, só o prazer em armazenar merda, mas não vou falar palavrão, não pode. Tem muito prazer em armazenar merda na cabeça. Merda, igual camarão. Muita merda na cabeça. Eu estava vendo o chefe Jacan e outro dia, daquele que faz aqueles programas de chefe, gosto muito, né? E ele foi comer um prato lá feito por um discípulo dele, um aprendiz dele lá naquele pesadelo na cozinha, e o cara esqueceu de limpar o camarão e tinha merda na cabeça do camarão. Ele pegou e botou de lado lá com aquele fiozinho preto e disse, mas tem merda na cabeça do camarão, como é que você quer ser dono de um restaurante se você não limpa, se você não tem higiene? Cara, tira a merda da cabeça e reserva espaço para coisas boas. Planejamento estratégico é uma delas. Esse comprometimento racional, Erasmo de Roterdã, quando disse assim, que é o cérebro, o raciocínio dado ao ser humano que o projeta para uma dimensão superior,
significa que você deve racionalizar, mano. Você já tomou café passado no saco? Já tomou café passado no saco alguma vez? No coador de pano? Essa rapaziada nova não sabe nem o que é isso, né? Mas você já notou que ali no coador de pano, a mãe da gente coloca o pó de café, aí mete a água, e no final é o produto líquido que a gente recebe. Pois é, racionalizar alguma coisa, racionalização é parecido com isso. Você deixa a borra, pega e filtra água, filtra a borra, filtra o que não presta. Se você quer ser bem-sucedido para sair da condição de miserável, só economicamente falando, hein? De pobre, economicamente falando, ou se você quer um desenvolvimento, uma prosperidade sustentável, amigo, você vai ter que aprender a ter comprometimento. TTFM. Técnico, tático, físico e mental. Bom, já falamos sobre vida, sobre projeto, sobre comprometimento, sobre o que é planejamento estratégico. Eu quero falar um pouquinho mais desse planejamento estratégico agora, que você vai entender bem legal. Olha, no seu planejamento estratégico, se você estiver disposta a fazer depois dessa palestra, no seu planejamento estratégico, você deve definir os seguintes. 1, se você quer trabalhar no setor privado. 2, se você quer ir para o setor público. Vou repetir, no seu planejamento estratégico de prosperidade no mercado de trabalho, você deve definir, 1, se você quer trabalhar no setor privado. 2, se quer trabalhar no setor público. Vamos lá. Se você decidir trabalhar no setor privado, eis algumas opções com as quais você deve lidar no planejamento estratégico. A primeira você pode definir que você será um profissional autônomo, como médico, engenheiro, advogado, psicólogo, psicanalista, contador. Você não tem chefe. É bom. Como profissional autônomo. Você não tem chefe, trabalha para si. Agora vai ter que se qualificar muito, 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 e trabalhar muitas horas por dia. Se quiser realmente ganhar um pouco mais de dinheiro. Olha, vamos lá. Ó. Alguns desses profissionais autônomos vão enriquecer. Tem escritório de advocacia, tem clínica de alguns médicos, caras podres de rico. Vão enriquecer. Enquanto outros ganharão o suficiente para ser enquadrado na faixa de classe média alta, ganhando em torno de uns 10 mil reais por mês. Tá ruim? Tá nada, tá bom demais. Tá doido? 10 mil reais por mês. É bom, né não? Hein? Às vezes não precisa ser rico. Às vezes não precisa. Se puder ser, seja, mano. Mas não jogue sua felicidade, não aposte suas fichas da felicidade na riqueza, não, mano. Porque há outras compensações maravilhosas. Então, você entende? Se você quer ir para o setor privado, pense nisso. Eu posso ser um profissional autônomo, mas não fica nessa de eu posso ser, sabe? Sem pensar que vai ter que executar, trabalhar muito, estudar muito. Porque para ser médico, mano, tem que estudar muito. Para ser advogado, tem que estudar muito. Bom, eu tô falando dos bons. Gente medíocre pensa só em tirar nota. Cara medíocre só pensa na nota, rapaz, na média. Quanto que é a média? É 6. Ixi, vou tirar 6, tá bom. Entendeu? Não pensa em aprofundar. Em ler, mano. Ler. Nunca pare de ler. Nunca. Tem uma campanha americana que eu acho linda. Never stop reading. Nunca pare de ler. Meu Deus, como ler mudou a minha vida. A minha vida. Pode mudar a tua também. Bom, hipótese número 2. Se você, no seu planejamento estratégico, não quer ser profissional autônomo, você tem uma segunda oportunidade. Considere o seguinte. Você pode ser um MEI. MEI. Já ouviu falar de microempreendedor individual? MEI. Tem a lei da MEI, microempreendedor individual. Tem ela aqui, ó, na palestra. Se ficar depois aí, tu vê que é a lei complementar 128 de 2008. Eu sou MEI, eu criei uma MEI agora, microempreendedor, porque, né, eu criei uma empresinha chamada paralelo43.com.br. É a minha plataforma virtual. Todos os meus livros estão à venda lá. Todas as palestras, com exceção das palestras para escolas públicas, que eu voluntariamente dedico meu tempo, meu dinheiro, minha disposição, porque eu sou aluno de escola pública e eu tenho prazer, o resto é cobrado e tem um valor bom para eu palestrar. Se não pagar, não recebe. Proposta eu tenho muito, mas não quer pagar o preço, porque trabalhei. Você viu quantos anos eu estudei? Somado tudo, dá 25 anos de estudo e até hoje não paro de estudar. Então, você tem que se valorizar quando você tem um produto para oferecer para o mercado. Mas você pode ser MEI, cria uma MEI. Qualquer um pode.
Mas você pode também criar uma microempresa, a lei da microempresa, micro e pequena empresa, que participa de licitação, junto a qualquer esfera de governo, ó, estadual, municipal, distrital e federal. A lei da microempresa é a lei complementar 123 de 2006. Micro e pequena empresa. O Sebrae, por exemplo, auxilia, dá cursos para ajudar no como gerenciar bem a sua empresa. Entra no site do Sebrae, tem o que tem de curso bom e grátis. Você não quer ser profissional autônomo, você quer montar uma MEI, você quer montar uma microempresa, você pode montar também uma sociedade de ações, que é a Lei 6.404, de 76, é a tal da sociedade anônima. Ou pode montar uma sociedade limitada, se você quiser. Tá bom? Você pode. Agora, eu preciso te lembrar de uma coisa, que sem comprometimento tático, técnico, físico e mental, o empreendimento não prospera. Você tem que lembrar sempre, eu não quero ser profissional autônomo, eu vou para um lado mais fácil, que é o empresa. Mais fácil? Você vai ter que trabalhar muitas horas para que o seu negócio seja rentável. Bom, primeira hipótese, então, se quer ir para o setor privado, você pode ser um autônomo. Segundo, um pequeno, micro, médio, macro empresário. Hipótese número 3, você pode ser um gestor, um CEO. Você já vai falar muito na televisão, né? Aquela mulher é uma CEO, CEO. Ou aquele cara é um CEO do Google, CEO da Microsoft, CEO do UOL, CEO da Rede Globo, CEO da Band, da Record, do SBT, CEO do Grupo Votorantim de Antônio Hermílio de Moraes. Meu amigo. CEO significa Chief Executive Officer. Traduzindo em português, um diretor executivo, que é o Bamba. Cara, um diretor executivo que trabalha, por exemplo, numa Vale, uma das maiores companhias de produtores de ferro do mundo, mineradora. Um grupo Antônio Hermílio de Moraes, grupo Votorantim. Você já pensou quanto ganha um cara desse? É muito dinheiro no Google. É muito dinheiro. A Microsoft, CEO de um super banco. Agora, você já parou para pensar que para ser um cara assim, não basta fantasiar? Você já parou para pensar quanto uma pessoa dessa tem que agregar, acumular de conhecimento e o quanto ele tem de ter comprometimento físico e mental para trabalhar horas e horas e horas e horas a fio? 4. Você não precisa ser autônomo, talvez você não queira ser um empresário, nem um CEO. Aí você diz, não, eu quero ser um profissional de alta qualificação. O mercado qualificado exige de você, desses profissionais de alta qualificação, o treinamento para que o mercado possa te pagar bem e te colocar numa faixa de classe média. Profissional de alta qualificação, quem são eles? Olha, os caras da TI. Quem trabalha com tecnologia da informação, se forma na faculdade, que é um curso novíssimo e maravilhoso. Maravilhoso. Se formar em direito, engenharia, medicina, psicologia e etc. Aqui você não pode esquecer que você é sempre empregado de alguém. Você é sempre empregado de alguém. Você vai estar confortável ali como classe média, mas sempre trabalhando para outra pessoa. 5. Você pode ser um profissional de nível superior, mas com qualificação mediana. Sabe? É esse mesmo cara que eu citei aí, ó. O cara da TI, do direito, da engenharia, da psicologia, da psicanálise, mas é mediano. O conhecimento dele foi para ser aprovado no curso na faculdade. Não pense em nada além disso. Aí vai ficar zanzando no mercado. Olha, uma coisa que a OAB não vai gostar do que eu vou dizer agora. Os advogados que estão aí ouvindo não vão gostar. Mas tem cara formado em direito aí que está trabalhando em escritório ganhando R$1.000 e poucos. R$2.000 por mês. É mediano. Isso acontece porque não tem comprometimento técnico, tático, físico e mental. Bom, então você pode ser esse profissional, vai ganhar um dinheirinho aí, vai sobreviver. 6, eu falei do profissional de alta qualificação, qualificação mediana. 6, você pode ser um profissional de pouquíssima qualificação. Você pode escolher isso na vida, porque, não vem com essa coisa de que eu vou ser o que o destino determinar que eu seja. Outro dia eu escrevi na minha coluna do jornal Pernambuco em Foco sobre livre-arbítrio versus determinismo. Essa história, eu estou aqui vendendo um caqui no semáforo, vendendo água porque a vida quis. Mentira, foi você que quis. É você que decide. Então vamos lá, você pode escolher, porque a vida é feita de eleição, de escolha. Você pode ser um profissional de pouquíssima qualificação.
Quem são esses? Ó, ensino fundamental. O cara que só tem ensino fundamental hoje, o cara que só tem ensino médio, no mercado ele é visto como pessoa de pouquíssima qualificação. Você pode ser, aí com essa pouquíssima qualificação, você pode ser. Pode ser. Auxiliar de administração, caixa de supermercado, secretário, vendedor, atendente no comércio, etc. Você será sempre empregado, subordinado a uma alta carga de trabalho. E, às vezes, subordinado a chefias miseravelmente despreparadas que vão te humilhar pra caramba. Porque tem chefe, tem pessoas. Olha, tem pessoas nas escolas, tem pessoas na procuradoria, na carreira de juiz, tem pessoa na carreira de promotor, tem pessoa na carreira de empresário. Em todos os lugares tem um tipo de gente que é o seguinte: ele não pode subir numa folha de papel. Uma folha. Vou pegar aqui, ó. O cabra não pode, o cabra e a cabra. Não pode subir numa folha de papel que ele se sente o rei. Entendeu? Pronto para humilhar todo mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa, quando eu já tive chefe assim. Você pode escolher ser uma pessoa de pouquíssima qualificação. Aí, sabe que você vai ganhar você vai ganhar com a pouquíssima qualificação entre o salário mínimo, R$ 1.100 e R$ 1.500 por mês. Você sabia que essa é a faixa considerada de pobreza no Brasil? Até pouco tempo atrás, o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo se guiavam, às vezes eles são cegos, né? Esses três poderes são cegos pra caramba. Eles se guiavam por uma lei, que era a lei número 1060, de 1950, que dizia assim: considera-se juridicamente pobre no Brasil quem ganha até 3 salários mínimos. Até 3 salários mínimos. Aí eles foram ficando, Judiciário, Legislativo e Executivo, foram ficando com vergonha, né? Porque isso às vezes pode soar humilhante para as pessoas. Aí retiraram essa parte da lei. Tem pouco tempo que retiraram. Que dizia que considera-se pobre juridicamente quem ganha até 3 salários mínimos. Eu busquei e descobri que tem uma organização, eu falo muito dessa organização aqui na Enciclopédia Corrupção no Mundo. Eu passei 7 anos para escrever esses 5 livros, a primeira e única enciclopédia do mundo sobre corrupção com dinheiro público, já lançada nos Estados Unidos, em Nova York. Lançada lá. Você vai ver vídeo meu no Instagram, gente. Tem uma porrada de vídeo no meu Instagram. Entra lá no Instagram agora, ó, Judivan J. Vieira, e me segue lá. Você vai ver muita coisa boa de vídeos de pesquisa no Egito, na Grécia, lançamento de livro, etc. Judivan J. Vieira no Instagram. Eu falo muito da Oxfam. Já ouviu falar da Oxfam? É uma organização britânica. Ela criou um tal de calculadora. Estou olhando aqui para ver se eu vejo a calculadora. Calculadora da desigualdade. Segundo a calculadora da desigualdade, considera-se pobre, hoje, eles deram uma acochambrada para não humilhar as pessoas, disseram assim, considera-se pobre, essa ONG, Oxfam britânica, considera-se pobre quem tem uma renda mínima diária de $1,90, $1 norte-americano e 90 centavos. Aí eu peguei e multipliquei por 30, blá, 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 dá em torno de R$370 por mês. E considera-se miserável. Olha que engraçado, você vai achar engraçado, porque eu citei. Para definir quem é pobre, foi a Oxfam, lá da Inglaterra. Para definir quem é miserável, tem uma lei no Brasil, é a LOAS, L-O-A-S, que é a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Ela diz que considera-se miserável quem percebe até R$275 por mês na casa. Vamos supor que você é uma família aí, família de 4 pessoas, cada um ganha 275 por mês. Economicamente e socialmente falando, estamos lidando com uma família de miseráveis, socioeconomicamente falando. Você pode escolher ser esse profissional de pouquíssima qualificação. E, aliás, você que está me assistindo aí, está negligenciando o ensino fundamental e o médio, talvez nem isso consiga. Por isso que quando você passa nos semáforos, nas calçadas, você encontra garotos e garotas vendendo caqui, pinha, as frutas sazonais, as frutas da estação, vendendo água. Não, é com você. A vida é feita de escolhas. Eu já citei aqui 6 hipóteses que você pode abraçar no setor privado. Vou citar a 7ª. Faltam só 2. A 7ª. Atenção para a faixa da miséria socioeconômica. Aquela pessoa que ganha até 275. Vou citar a última agora aqui, ó. Você pode ser, por último, um vendedor ambulante.
Você pode escolher ser um vendedor ambulante. Olha, você é autônomo, ninguém manda em você, tá bom? Sabe aquele cara que fica vendendo bugiganga no meio da rua? Caqui, pinha, mexerica. Sabe aquele cara? Ou então, aqueles produtos falsificados, ele bota a banquinha dele ali, os produtos falsificados, não sei o quê e tal. Você pode escolher ser uma pessoa assim. Porque a vida é feita de... Quando você negligencia o seu... Quando você não traça planos para a vida, quando você não faz seu planejamento estratégico, quando você não tem comprometimento tático, técnico, físico e mental, o sonho de ser alguém que prospera acadêmica e profissionalmente, o que você espera ser, meu amigo? Pode ser um ambulante desse aí. Agora, eu tenho que te lembrar de uma coisa. Apesar de você não ser mandado por ninguém, esse ambulante autônomo ele está sujeito ao rapa. Sabe como é que é? Quando a polícia e os fiscais chegam querendo levar tudo e o cara tem que pegar aquela manta. Na Argentina, a gente chama essa galera de manteiro, los manteiros. Em Madrid também, Los Manteiros. Eu convidei meu amigo, talvez esteja assistindo aí, Wellington Borges, grande pianista, grande maestro lá da Espanha. Você tem que amarrar a manta, o lençol e sai correndo feito o bip-bip corre do papalégua, do coiote. Feito o carneirinho, né, no desenho, quando vê o lobo, é o lobo, é o lobo, é o lobo, é o rapa, é o rapa, é o rapa. E o rapa não é aquele cara do Falcão que canta bonito pra caramba, não, mano. Esse rapa aí é ruim. Mas tá obedecendo a lei. Mas não é só isso, não. Está sujeito ao rapa, à tempestade, à pandemia. É? Bom, hipótese número 2. Terminei o setor privado. Você pode definir no seu planejamento estratégico que você quer trabalhar no setor público. Aqui, há 4 opções. Primeira, você pode ser um servidor público de nível médio, vai ganhar entre 3 a 8 mil reais. Agora, amigo, 3 a 8 mil, bom pra caramba, eu não é. Mas não se iluda. Eu tive um projeto chamado PRODES, Projeto de Ensino à Distância, ensinava gente do Brasil como passar em concurso público, porque eu dei aula há 19 anos em cursos preparatórios em Brasília, Goiânia, Porto Alegre e Belo Horizonte. Hoje tem muitos juízes, delegados federais, civis, aos montões, procuradores, promotores, que foram meus alunos. Quando viaja aí pelo mundo, de vez em quando, a minha esposa já viu, um chega, professor, tal. Agora, você já parou para pensar, amigo, quanto você vai ter que estudar para passar num concurso nível médio? Hipótese número 2. Você pode ser um servidor público de nível superior. Você vai ter um salário mensal aí entre 8 a 12 mil reais. 8 a 12. Agora, você tem que possuir nível superior de escolaridade. O que significa que se você negligenciar o ensino fundamental e o médio e a faculdade, não tem como, porque tem que ter cuidado para não ser um eterno iniciante. Sabe quem são os eternos iniciantes? As pessoas que começam, param. Nunca termina nada. Hipótese número 3. Você pode ser um servidor público ultra especializado. Vai ganhar mais de 12 mil. Aquela galera lá que é juiz, embaixador, promotor de justiça. E, por fim, você pode abraçar a carreira militar. Tá bom? É o seu planejamento estratégico que vai definir. Quero ir para o setor privado ou não, quero ir para o setor público. Qual o moral? Eu estou terminando a palestra. A gente tem quanto tempo aí de palestra? Não sei, uns 40 e poucos minutos. Olha, vamos lá. Qual é o moral dessa história toda que eu te contei? 1, te explicando o que é vida. 2, te explicando o que é projeto. 3, te explicando o que é planejamento estratégico. 4, te ensinando a ter comprometimento com o teu planejamento estratégico. E o comprometimento é o TTFM, tático, técnico, físico e mental. Te ensinando que você pode definir se você quer ir para o setor privado ou para o setor público. Qual é o moral dessa história? Qual é o moral dessa palestra? Qual é o moral dessa palestra? É o seguinte, se você resolver ser vendedor de caqui nas ruas e semáforos, você vai ter que trabalhar feito doido. Se resolver ser um CEO, um diretor executivo de uma grande corporação, vai ter que trabalhar feito doido. Se resolver ser servidor público, vai ter que estudar feito doido para passar num concurso público. Depois tem uns que relaxam, que dá vergonha. Eu trabalhei no setor público muito tempo e olhava uns colegas, dá vergonha ver a preguiça, a negligência de alguns, mas tem uns que são maravilhosos, de uma excelência que dá orgulho. Eu espero que esse seja sempre o seu perfil. Aprenda a trabalhar se divertindo e a se divertir trabalhando, para não cair em depressão, em síndrome, sabe? Aprenda a trabalhar se divertindo e a se divertir enquanto trabalha. É isso. Moral da história é:
O que quer que você decida, se você decidir ser um fracassado, você vai ter que trabalhar feito doido. Se você decidir ser uma pessoa de êxito, de sucesso, vai ter que trabalhar e estudar feito doido. Peraí, não é melhor ser doido, bem-sucedido? Esse é o moral da história. Seja um doido bem-sucedido. Se esforce, tenha comprometimento com o seu planejamento tático, técnico, físico e mental. Bom, assim, já que tem que trabalhar muito isso, né? Seja um doido bem-sucedido. É por isso que eu te oriento que você tenha projetos para a vida e os execute. Gente, quero encerrar lembrando que lá na minha loja, na minha plataforma virtual, paralelo43.com.br, você encontra esse livro aqui, ó, recém-escrito, lançado no Brasil e a partir da Espanha para todos os países de língua hispânica, do alarmismo apocalíptico ao ressurgimento social e econômico. Você compra pela paralelo43.com.br e a gente manda para o Brasil inteiro com frete grátis. E, por fim, eu acabei de lançar em Portugal e no Brasil esse livro. Ó, O Dilema da Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Doutrinas Sociais que Governam o Mundo. Bom, essa semana agora um advogado amigo meu me passou um WhatsApp lá do Rio de Janeiro, ele me perguntou: Judivan, por que você escolheu esse nome da sua plataforma virtual, Paralelo 43? Eu disse para ele: cara, eu venho de uma família que, social e economicamente falando, né, quando viemos da Paraíba, nós éramos da faixa dos miseráveis. Seguindo os conselhos da minha mãe, a gente conseguiu, aí com algum tempo depois, meu pai pedreiro, mamãe lavando roupa e passando para comprar 1 ou 2 livros por ano para mim, não era igual na sua época aqui, sabe, o governo dá o livro, os pais que compravam. A gente conseguiu atingir a faixa da pobreza. E ali ficamos por muito tempo. Aí minha mãe me disse: meu filho, estudar e trabalhar dá resultado. E eu fiz isso, segui, deu resultado. Aí chegou uma época, no início dos anos 2000, que eu resolvi, já lecionava em cursos preparatórios para concurso, mas isso é material para outra palestra, e eu resolvi ser escritor. Se tornou um sonho na minha vida. E eu fiz um planejamento estratégico. Nesse planejamento estratégico, eu defini objetivos, metas, no meu plano de me tornar um escritor conhecido em nível local, aqui no Distrito Federal, depois em nível regional, olha como eu fui progredindo no planejamento, nível local, nível regional, região centro-oeste, eu dava aula em Goiânia, Distrito Federal, depois em nível nacional, no Brasil inteiro, e por fim, eu sonhei em me tornar um escritor internacional. Hoje eu tenho livros publicados em Paris, em francês. Eu tenho livros publicados em espanhol, na Espanha e para o mundo castelhano, mais 15 países de língua castelhana. E tenho livros publicados nos Estados Unidos. Essa história eu conto num livretinho que algumas pessoas que estão me assistindo aí, foi o meu primeiro livro literário que eu lancei, chamado Técnicas para você ficar doidão. Fui discriminado por muita gente por causa do título. Hoje em dia tem livro aí na biblioteca assim, ó, foda-se. Ligue o botão do foda-se, cheio de palavrões. Porque eu escrevi um livro chamado Técnicas para você ficar doidão, eu recebi carta de umas 10 editoras dizendo que eu estava fazendo apologia de crime, que eu estava, com o título, parecia que eu estava defendendo drogados. Como me rejeitaram, eu resolvi fundar uma editora para lançar esse meu primeiro livro. Com a ajuda de um cara chamado Luiz Fernando Pimentel, criamos uma editora para lançar o meu livro Técnicas para você ficar doidão, no qual eu traçava esse plano que um dia eu seria um escritor conhecido local, regional, nacional e internacionalmente. É verdade que a empresa faliu, só lançou esse livro e faliu, porque não tinha dinheiro. Mas eu lancei. O que eu quero dizer para você é que eu estou falando aqui porque venho subindo a escada, saindo do degrau da miséria, da pobreza e etc. E concluí, como eu dizia para todos os meus alunos de sala de aula, se eu pude, o professor, o doutor Judivan, filho de um pedreiro, de uma lavadeira de roupa, que trabalhou em canteiro de obra aqui em Brasília,
que fui auxiliar de limpador de chão. E olha, eu tenho registro na minha carteira profissional, porque não gosto de quem vem a público mentir, querendo ensinar o cara a fazer o que ele não faz. Vendedor de sapato, limpador de chão, tudo isso. Se eu pude, você pode. Agora, tenho projetos para a vida. Eu os execute. Pensou? Realize. Planejou? Execute. Muito obrigado. Foi um prazer imenso falar com você. Obrigado, gente. A palavra está de volta com vocês. Um abraço. Judivan, eu estou encantada. Encantada com a palavra, encantada com o estímulo, né? Na verdade, todos nós levamos muitos tapas aqui hoje, né? Muitos pés, né? Nós fomos sacudidos na nossa zona de conforto, porque a verdade é essa, né? Acho que você falou com todos, desde a diretora, desde os servidores públicos, os pais nas suas diversas profissões, os alunos que muitas vezes têm sonhos, gostam, né, de colher, gostei demais, gostam de colher, mas não se planejam para passar pelo processo, né? A gente aprende muito com a agricultura, né, com a paciência, o trabalho, e a gente tem que ter esse olhar observador e absorver para a própria vida, né? Existe um trabalho, até a gente ter o nosso arroz com feijão no prato, alguém trabalhou, alguém fez todo um processo, houve todo um processo para chegar ali, né? Então eu estou assim, honrada, né, de ter uma pessoa que tem essa história de vida tão bacana, né, uma história de vida que se parece muito com a história acho que de todo brasileiro que prosperou. A grande maioria, não são todos não, muitos vieram de berço, né, vêm de heranças, mas tem muita gente que saiu realmente da miséria, né? A gente pode falar dos nossos pais, né? Minha mãe, você falando aí, eu lembrando aqui dos meus pais, né? Meus pais vieram ajudar a construir Brasília, então você vem rompendo barreiras, você vem superando a geração anterior, então isso é muito bacana e é importante que nossos alunos tenham esse contato, né? Vejam nos seus pais, né, uma batalha que não termina, que não tem fim, e tomem para si, falem, não, eu vou terminar aqui a minha geração, vou terminar a minha velhice melhor do que eu comecei, né? Então, eu estou realmente muito honrada, muito agradecida por sua palavra, não tenho dúvidas que ela veio somar e vai fazer uma grande diferença na vida de todos aqueles que vão ouvir, porque eu tenho certeza que não vai ficar por hoje, não. Muitos estão aqui ao vivo, participando, ouvindo. Eu estou aqui, né, vendo também o chat no YouTube, né? Muita gente compartilhando, participando, falando que vai passar para a família toda. Mas como vai ficar gravada, é uma palestra que vai alcançar, sabe, muita gente. Vai ser muito bom, porque nosso aluno, principalmente o aluno em geral, no Brasil, no mundo, que teve que ir para o ensino remoto, ele ficou desmotivado. Ele deu sabe, é como se jogasse um balde de água fria, não só no aluno, mas no professor, na direção, em todo mundo que está no online, né, no remoto. Mas a gente tem que ver que nós não somos os primeiros que passam por uma pandemia, né? Nós não somos Deixa eu te fazer uma pergunta. Pergunte sim. Somando as duas escolas, a gente tem uma faixa de uns 1.500 alunos? No CEF 14 nós temos 1.000. Que interessante. Karine, deixa eu ver se Karine fala do CEF 34. Bom dia. Novamente, Olá, né? Karine. Gente, nós temos em torno de quase 800 alunos, 777 alunos. Então, o nosso público, em tese, é em torno de 1.800 alunos. Bom, nós temos algumas pessoas... Obrigado, viu, Karine? Eu não sei se eu respondi sobre comprometimento físico e mental, que você pediu a pergunta, e a Suzana. Eu posso fazer uma sugestão para vocês duas, minhas queridas diretoras? Sim. As pessoas da coletividade do Facebook que participaram da palestra, vocês abrirem um link, de repente, para a escola oferecer um certificadozinho de participação. Ok. Não seria nem um certificadozinho, né? Porque com o nome CEF 14 e CEF 34, agrega, né? Agrega. É o certificado para a pessoa colocar no currículo dela, né? Das pessoas que estão nos ouvindo. Que tal? Elas passem um link aí, se vocês acharem que não é trabalhoso demais, tá bom? Ok. O Rafael, nós estamos aí sempre querendo despertar talentos. Obrigado. Calei.
Não precisa calar, não. O Rafael vai nos ajudar, tá certo? Ele vai terminar, vai colocar a descrição do seu currículo, que é enorme, Judivan. Um senhor de um currículo, colocar na descrição da palestra, tá certo? Para que todos tenham acesso. Eu vou fazer uma leitura aqui de alguma coisa. Não tudo, porque a gente vai abrir um chat Por favor. para Ok. que a comunidade faça perguntas, né? Coloquem suas questões, mas nós vamos disponibilizar a descrição do seu currículo. Mas, ó, Judivan Vieira, formado em Direito, professor palestrante, escritor com mais de 15 livros jurídicos, sociais e literários, diretor jurídico do Sindescritores e procurador federal fiscal. Escritor do livro A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo. Eu acho que só esse livro aí já ganha nossas meninas em peso. Tá certo? Porque realmente nossas meninas estão muito engajadas e muito indignadas com muita coisa que todas nós, né, estamos vivendo aí ao longo dos anos. O Rafael vai disponibilizar, não é isso, Rafael? Um link, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o YouTube, para que toda a comunidade possa, né, trazer questionamentos. Deixa eu ver, Rafael, você pode falar? Porque a gente não termina, não. Continua, peraí. Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo. Eu tô aqui nos bastidores. Eu coloquei no comentário o link. Eu vou colocar novamente, tá? Quem quiser pode acessar por esse link. Vai aparecer um programinha diferente. E aí eu coloco vocês para falar diretamente com o professor Judivan. Tudo bem? Vou colocar novamente aqui embaixo após os comentários, tá? No YouTube? Aqui no chat mesmo do YouTube. Alguém, Rafael, pede para eu repetir o meu Instagram, a Eliane Eman. É Judivan J. Vieira, Eliane. Obrigado. Segue lá, gente. Judivan J. Vieira. Valeu, Eliane. Rafael, só uma pergunta. Esse chat que as pessoas vão fazer os comentários ou conversar com o Judivan, é no privado ou vai aparecer aqui para todos? Vai aparecer, tá? Então vocês vão entrar ao vivo, lá tem como tirar a câmera se vocês não quiserem aparecer, mas vão entrar ao vivo e poder falar com o professor Judivan. Bem-vindos. Não se intimidem. Eu sou dessa origem das pessoas que amam a simplicidade, viu? Nada de arrogância e pedantismo. Não é assim que a gente constrói o bem. Quem desejar é um prazer. Eu disponibilizei 30 minutos para esse bate-papo. Tenha à vontade. Um abraço. E se não houver, eu vi aqui, vou indo. Se não houver, eu continuo. Eu queria fazer uma falazinha aqui. Eu vi alguns alunos aí, eu achei interessante. Tem alguns alunos bem participantes lá da nossa escola falando assim, parabéns. E quando você falou uma palavra impactante, né? Que muitas vezes a gente fala assim, poxa, falar merda, né? Essa palavra assim, impactante. Você falou de uma forma tão interessante, e eu estava vendo aqui no chat, né? Também. E quando os meninos começaram a interagir, ficaram assim, uau, agora eu vou ficar ligado. Para entender exatamente do que se tratava. Percebi isso na hora, com os parabéns dele lá. E eu achei bem interessante isso, a forma, a linguagem que foi alcançada, viu? Que alcançou em todos os setores aqui. Fico feliz. Que bom. Obrigado. E os livros, né? Nossa, eu sou uma amante de livro, então estou curiosa para pegar e começar a ler. Me segue no Instagram e acessa paralelo43.com.br, Karina. Vai ser um prazer. Pode deixar que eu vou ser uma das que já estou pegando o livro. Eu vou deixar aqui à vontade, né, da questão das perguntas. Isso. Ok. Também você que é aluno do CF34, Ceilândia, professores, membros, né, fazer menção aqui já das orientadoras que fez todo esse momento aí acontecer para conosco, né?
As meninas, eu falo meninas. Falo a Gisele, a Vanessa, eu falo todo mundo trata de meninas. Maravilhosas, né? É, Deixa à eu vontade, viu, quero. gente? Pode fazer a pergunta. Eu também quero agradecer, né, a Alessandra, nossa orientadora educacional, que, que tem se desdobrado, né, em trazer palestras para a nossa comunidade, palestras muito ricas, né, que tem realmente feito a comunidade, tira por mim, a começar por mim, a fazer uma reflexão realmente sobre a vida, sobre a pandemia, sobre a nossa atuação, né? Essa palestra de hoje fechou com chave de ouro. Que Foi bom. maravilhosa, realmente. Agradeço a Alessandra, agradeço a Rafael, né, que está aí no nosso backstage, né, tem nos ajudado bastante com as novas tecnologias, novas para nós, é claro, né, que estamos aí aprendendo, né, com essa pandemia. Agradeço a Karine, né, que fez aí uma parceria com o CF14, alcançando uma comunidade cada vez maior, né, de pessoas. Então é muito bacana que a gente tenha uma palestra dessa, não só para uma escola, mas para mais de uma escola. Então isso é muito importante porque a nossa intenção é alcançar um número maior de pessoas. Né? Eu creio que todo professor de escola pública, todo diretor de escola pública quer ver seu aluno aí no lugar do Judivan, né? Quer ver seu aluno em um tribunal, quer ver seu aluno em um hospital, quer ver seu aluno prosperar na vida, né? Quer ver É seu aluno verdade. realmente galgar outras alturas, né? Que muitas vezes a geração passada não conseguiu. Então, agradeço por demais, viu, Karine? Vamos ampliar aí essa rede de escolas, né, alcançadas por essas palestras que são muito ricas. É como o Judivan falou, se a gente for contratar um palestrante, a gente, quem sabe, nem consiga pagar, né, não consiga nem bancar, porque é algo caro demais, é algo caro no sentido não só monetário, mas algo que é muito difícil de alcançar. Muitas vezes o aluno, muitas vezes até nós mesmos, não temos noção, né, de quão difícil é ter uma palestra dessa, né? Conquistar uma palestra dessa. Hoje a gente consegue muitas aulas no YouTube, muitos cursos de graça, mas quando você quer aprofundar, você tem que bancar, você tem que pagar. E realmente, graças a Deus, os professores têm se valorizado, né? Valorizado o seu trabalho, o seu tempo de estudo, para poder bancar, né? Para poder cobrar também o valor, né? Daquela palestra, o valor daquela aula. Então, isso é muito importante. É Parabenizo mesmo. verdade. Eu vejo assim, Suzana, é que é uma riqueza. A palestra ela faz a gente ouvir mesmo e visualizar até mesmo as imagens, aquilo que está dentro de um texto. Eu sei que, né, você, Giovana, assim, escreveu ali os dados, as informações, mas a partir do momento que você faz a palestra, que você abre, né? A gente termina o palestrante, ele faz esse link de abrir a nossa mente e orientar para assim, epa, peraí, acho que tem alguma coisa que eu preciso dizer para que eu, ser humano, seja melhor até mesmo do que uma sociedade. E que eu entenda quanto eu tenho valor e quanto que eu preciso buscar. Existem etapas, as coisas não caem assim de uma hora para outra tão rápido, né? E isso é importante para os nossos alunos, eles chegarem, e nossos professores, né, como um todo, no sentido assim, trabalhamos tanto naquele ponto, e com uma palestra, assim, isso gera assim, né, opa, não é só por aí que eu posso estar seguindo as minhas estratégias e meus planejamentos. Isso ajuda demais. Isso ajuda. E o tempo disponível, isso gera realmente uma gratidão, porque Ô, quando Suzana e você Karine, oferece algo para uma pessoa, multiplica. vocês estão me Pode ouvindo? falar. Sim, Vocês estão igual o Roberto Carlos no final do show deles, distribuindo flores para todo mundo, né? Eu peguei uma, porque eu sou louco pelo Roberto, hein? Pode ser careta, cafona, não sei o que for, mas para mim é um dos maiores poetas que a música popular brasileira já produziu, né? Esquecido por essa geração nova. Mas eu quero distribuir algumas flores para vocês, então eu vou parabenizar a Suzana, parabenizar a Karine, parabenizar de novo
o Rafael, que está no backstage, coordenando tudo, parabenizar a Alessandra e a todos os professores, porque às vezes, e eu tenho escrito tanto sobre isso, as pessoas não param para pensar, vocês estão hoje, sábado, devotando o tempo de vocês, a energia de vocês, à coletividade, à sociedade. E às vezes, isso é pouco visto, pouco lembrado, pouco reconhecido. Então, aos pais, aos amigos que veem vocês, eu peço agora, silenciosamente, em suas casas, uma salva de palmas. Ó, clap, 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 clap para vocês. Já entreguei as flores, estou indo embora. Os meus 30 minutos acabaram. Eu posso sair? Tem uma participante. Ah, sim, é um prazer, um prazer. Olá. Ela tem 9 anos, ama seus livros e quer ser escritora. Qual o seu nome? Oi, o meu nome é Laísa. Ela tem 9 anos, ama seus livros e quer ser escritora. Qual o seu nome? Laísa Maria. Oi, o meu nome é Laísa. Oi, Laísa Maria, mas que presente você deu a todos nós. Você está dando com a sua participação. Parabéns pela... obrigado por gostar das minhas palestras, né? Obrigado. Você agora jogou flores e eu peguei uma delas, ó. E em troca eu quero dizer, parabéns pela coragem de confessar publicamente que você quer ser uma escritora. Vai ficar gravado no YouTube para sempre. E lá no futuro você vai ser uma escritora e vai se lembrar desse dia. Publicar tantos livros. Oi? Como o senhor fez para publicar tantos livros? Olha, eu leio muito, Laísa. Leio muito, eu leio. Eu nunca paro de ler. Nunca paro de ler, nunca paro de ler, nunca paro. E para você e outras pessoas que querem ser escritoras, eu recomendo entrar em contato com o Sindicato dos Escritores do Distrito Federal. Lá nós temos o presidente Marcos Linhares, que é jornalista, o vice-presidente, que é Gilson de Alencar, que é jornalista e escritor, eles são escritores. Tem a Verônica, que é escritora. Olha, vou te contar, hein? Esse pessoal tem um prazer tão grande em ajudar e ensinar quem quer ser escritor, você vai ficar surpresa. Parabéns. Obrigado por participar. Nós temos uma professora também que quer participar. Um prazer. Vandilene. Olá, bom dia. Estou experimentando, né, essa parte da tecnologia com o streaming. E aí, por isso que eu não estou mostrando meu rosto, até para incentivar outras pessoas que é possível participar sem se expor tanto. E olha, um prazer enorme ter visto o senhor, né, através dessa live, com tanta experiência, e a minha cabeça ficou fervendo de tantas informações que me estimulam e que, como a Suzana falou, como vai ser interessante após, pós-pandemia, a gente ter esse norte, né, para a gente trabalhar com os alunos. Eu sou uma apaixonada por projetos, né, se eu pudesse, viveria só de projetos nas escolas, e aí a sua fala me lembrou alguns projetos que, inclusive, já estão acontecendo aqui no DF, então, não sei se o senhor conhece, que é o projeto Escola da Ponte, e também tem o projeto de vida que acontece nas escolas de ensino médio. Se o senhor conheceu, eu queria saber quais as relações que a gente teria com esses outros projetos aqui, Júnior. Não, desculpa, porque eu li o chat e confundi aqui. É muita informação. Quais as relações que a sua fala teria com esses projetos que já estão acontecendo e que eu acho de suma importância essa fala da gente poder trazer todos, inclusive o corpo docente e os alunos, para a gente poder ter uma expectativa pós-pandemia, né? Porque a gente está numa situação inerte, que a gente não tem tanta produtividade, a gente não tem um retorno e tal. E aí eu queria que se pudesse juntar essas propostas numa proposta só, porque tudo fala de projeto, e juntando com a sua fala, que é uma forma de ver o projeto de forma prática, não só aquele que está no papel. Em primeiro lugar, eu não tenho
não conheço o projeto Ponte e não conheço o projeto de vida. Então, não conheço o professor Edilane. Quero te parabenizar por ser uma pessoa que ama projetos e em desenvolvê-los e executar. Não vou falar sobre eles porque não conheço. Aí eu pareceria uma lata vazia, aquela água pingando nela e perturbando, porque ou você conhece ou é melhor aprender. Se você puder me encaminhar link, meu e-mail é judivan.vieira@gmail.com. Eu vou ler tudo que você me encaminhar sobre esses projetos e vou me deliciar aprendendo sobre eles. Agora, quando a gente fala de uma palestra como essa, Edilane, tenha projetos para a vida e os execute, você fala sobre um ponto de vista macro, grandão, em que você acaba absorvendo tudo que vem do micro. Porque um conceito de projeto é um conceito universal. O conceito de planejamento estratégico é um conceito universal. O conceito de comprometimento tático, técnico, físico e mental é universal. Então você pode aplicá-lo ao projeto Ponte, ao projeto Vida e a qualquer outro projeto, ao projeto de, a um projeto de montar um quiosque. Quando você fala de planejamento estratégico, né? Eu vou encerrar dizendo para você, assim, a minha fala. Eu tenho um amigo que era das Forças Armadas. Ele foi meu secretário durante muito tempo, porque eu passei 11 anos na Procuradoria investigando corrupção. Graças a Deus, sem jamais me contaminar. Eu posso dizer isso. Recebi ameaças de morte, muitas. Ameaças de perder meu cargo de procurador, algumas. Ameaças de pessoas grandes na República que disseram que acabariam com minha carreira, algumas. Mas saí ileso. Né? Eu acho que porque eu sempre dizia para eles, olha, você tem dinheiro para pagar uma banca de advogados para te defender. Eu sou filho de um pai pedreiro, de uma mãe lavadeira de roupa. Só tenho esse cargo. Algumas vezes acabei chorando e o cara teve dó de mim, algumas pessoas. Eu não tenho medo de confessar essas coisas, não, porque é um ser humano. Quem tem, eu respeito. Eu não tenho, só isso. E aí um amigo que foi secretário, que me protegia, ele tinha porte de arma, andava com 38 na malha, ele dizia, doutor Judivan, se um cabra desse partir para cima de você, a gente morre junto. Eu digo, rapaz, eu não tenho vocação para essas coisas, fique vivo. Mas ele me ensinou uma coisa tão bonita, um tal de Esaú, que eu cito no meu livro, nesse livro aqui, do alarmismo apocalíptico ao ressurgimento social e econômico. Quando você está numa pandemia, quando você está numa situação de crise, seja ela qual for, Edilane, qual for, crise no casamento, crise na relação familiar, porque às vezes da família da gente vem as porradas que mais doem, as facadas que mais dilaceram o nosso corpo e as palavras que mais torturam nossa mente. Quando você estiver numa crise de desemprego, seja qual for, use, como eu recomendo aqui, o Esaú. S-E-S-A-O-N, ou seja, S de estacione, S de sente-se, A de avalie, O de oriente-se, e por fim o N de navegue. Você está numa crise como essa da pandemia, eu passo aqui, em todos os lugares por onde eu ando, eu vejo tanta porta de comércio abaixada, me dá tanta dó de ver tanta gente que jogou o sonho de uma vida, todas as economias de repente faliram. Eu vejo tantas pessoas físicas que estão em condição de insolvência, não tem dinheiro para pagar água, luz, etc, etc. Eu ajudo, eu não fico revelando. Eu tenho as pessoas que eu